Boa noite, Lã. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos com alegria. Oh!
estamos aqui, Pai, para render uma canção em adoração a Ti, Deus. Pois Tu és o nosso Cordeiro, Deus, que era morto e reviveu. Cante comigo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Diga: quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cante, cante. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Força e poder.
Ele reina sobre os céus, sobre a terra. E Ele é um Deus que hoje está batendo a porta do nosso coração. E um dia Ele descerá, e a terra toda há de contemplar a vinda do nosso Rei. Aleluia. Haverá um dia que Ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. E esse dia está chegando. Haverá um dia que a terra estremecerá. Haverá um dia que o noivo se casará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venha com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venha com tua justiça. E Ele Ele está vindo. Ele veio como um cordeiro. Ele veio como um redentor. Ele virá para governar. O cordeiro reinará. E Ele veio como um cordeiro. Ele veio como um redentor. Ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar, o cordeiro reinará.
hoje está batendo na porta do meu e do seu coração, porque Ele quer intimidade, relacionamento. Ele quer entrar e ceiar com você. Ele hoje quer que você entregue toda a sua dificuldade, tudo aquilo que está te impedindo de adorá-lo, de exaltá-lo, de confiar nele. Então agora eu te peço, coloca a mão no seu coração. Isso, coloca a mão no seu coração. Lá no profundo, aonde só Ele sabe aonde tem que mexer, aonde Ele sabe que está doendo, que está te preocupando. Começa agora a exclamar a Ele, dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Começa já agradecendo: Jesus, obrigado, eu confio em Ti, Pai. Pai, aí estão os seus filhos com o coração entregue totalmente a Ti, Senhor. E eu te peço, Deus, toda a incredulidade, todo medo, toda depressão, toda ansiedade, tudo aquilo que tem impedido dos seus filhos encherem as taças da adoração, hoje cai por terra. Você é um adorador, você é um filho do Deus vivo. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que Tu venha com Tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que Tu venha com Tua justiça. Fala, Ilan, eu tô passando aqui para agradecer. Vocês são a igreja mais generosa de todo o universo. Nós juntamos, arrecadamos mais de 1.300 brinquedos para doarmos no Natal Solidário do Dream Center, que vai acontecer agora, nesse sábado, dia 10, lá no campo da Ilan CG. Vai ser uma bênção, milhares de crianças vão ser abençoadas e eu tenho certeza que com uma semente sua, essas crianças vão ter um Natal muito mais feliz. Obrigada por fazer parte disso. Realmente a Ilan é uma igreja muito generosa. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue sendo luz das nações. Boa noite, Ilan, graça e paz. Me chamo Vitor, pessoal do online, boa noite. Hoje eu venho trazer uma palavra de oferta para vocês, está em Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. Eu queria dividir essa palavra em dois momentos. Primeiro, o que significa comportas? Comportas serve para poder reter líquidos, reter resíduos. E quando essa comporta ela é aberta, cai de forma tremenda. Assim, é a comporta dos céus que Deus quer abrir sobre bênção na sua vida de vocês. Então, meus irmãos, para que isso aconteça, nós temos que usar a chave certa. Imaginemos uma represa, onde lá embaixo tem um fazendeiro precisando de água, porque a colheita dele está sem água, animais. Ele precisa de uma chave para abrir essa comporta. Essa chave para abrir essa comporta de bênção na vida de vocês, está na mão de vocês. Olha o que diz no início da palavra: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. O dízimo é a chave para abrir essa comporta do céu na vida de vocês. Meus irmãos, pegue essa chave. Sabe que Deus tem algo muito grande aqui nessa igreja, tem um mover muito grande nesse bairro, e precisamos da vida de todos vocês, meus irmãos. Que nosso dia, nossa noite, seja sempre abençoado pelo Senhor. Nós temos que confiar que Ele vai prover o nosso dia a dia. Aqui tem o nosso envelope para dízimos e ofertas. Nas nossas extremidades tem as maquininhas, aqui na frente tem uns baldes. Você do online, convido você a fazer parte dessa história. Agarra essa palavra, seja um dizimista fiel. O dízimo
é a chave para a abertura da comporta do céu de bênçãos. Peço que meus irmãos se levantem, para que possamos orar. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado por estar em tua casa, Senhor, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Nos dê um coração obediente da tua palavra, Senhor, como também sabedoria, para que nós possamos vencer os nossos obstáculos e nos aproximar cada vez mais de ti. É que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Olá pessoal, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Você que está aí no nosso campus online, vai deixando o seu nome, a gente quer te conhecer também, seja muito bem-vindo. Tem alguns recados muito importantes para dar para você. A primeira coisa é que nesse domingo nós teremos o Ondas 2. Se você ainda não se inscreveu, quer conhecer a nossa igreja, quer aprender a ser um cristão maduro, se matricula rápido, fala aí com o seu campus, a secretaria do seu campus ou algum dos seus líderes, tá bom? Eu também preciso te falar que dia 18 de dezembro você precisa estar em um dos nossos cultos, em alguma das nossas ilãs. Nós vamos ter em todas as ilãs um espetáculo de Natal lindo, com música, teatro, dança. Vai ser lindo, convida toda a sua família. E no dia 25 de dezembro não teremos cultos presenciais, porém estaremos todos juntos no campus online para o nosso grande especial de Natal. Uma história linda que você pode assistir junto com toda a sua família no dia de Natal, tá bom? E agora quero te convidar a desligar o seu celular, tomar toda a atenção e abrir seu coração para uma palavra tremenda da parte do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Se for para Deus, aplauda mais forte onde você estiver. Você está no melhor lugar que você poderia estar essa noite, amém? Quantos estão felizes aí, podem olhar para quem está do teu lado, dar um sorriso de crente e dizer isso: você está no melhor lugar. Diz com autoridade de crente na sua vida, diz assim: você está no melhor lugar que você pode estar. Você que está no online, seja muito bem-vindo, uma honra estar com você essa noite. Entrar na sua casa, por favor, convide todo mundo para poder, ver esse vídeo. E você que está aqui, por favor, se conecte com o que Deus quer fazer aqui, que eu creio que Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração, para o meu coração e para o desenvolvimento da nossa igreja, amém? Quem é que está feliz aqui? Eu. Deixa eu fazer um acordo com você essa noite. Por favor, sempre que Deus falar algo no seu coração, no decorrer dessa mensagem, quando você glorifica ou quando você aplaude o nome do Senhor Jesus, não é para poder me motivar, mas é para poder expressar algo espiritual seu para com Ele. Então você pode fazer um acordo comigo de não ficar apático essa noite. De falar assim: se Deus falar com o meu coração, eu vou dar uma cutucada em quem está do meu lado, sim. Se Deus falar o meu coração, eu vou glorificar o nome de Deus, sim. Eu estou feliz, aqui eu me sinto livre. Eu queria te dizer, você que está pela primeira vez aqui, eu vi alguém por aqui, sinta-se livre, você está na sua casa. Você que está aí na sua casa, realmente você está na sua casa. Então fique à vontade para que Deus possa ministrar algo maravilhoso ao nosso coração, amém? Quem é que está pronto aí? Diz amém? Amém! Tem gente que fala, nasci pronto, né? Mas não, a gente tem muita coisa a aprender. E eu creio que esse estudo que nós vamos entrar agora, do livro de Apocalipse, é um estudo que vai ensinar muita coisa ao nosso coração. Provavelmente eu fiz um estudo estimativo, dentro de um universo de cristãos, a maioria dos cristãos, eles se recusam a ler o livro de Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse é muito difícil de ser lido, amém? É difícil pra caramba. Você começa a ler lá, você olha sobre dragão, a língua até travou aqui, sobre dragão, você olha sobre besta, e aí você fala lá das 7 estrelas, dos 7 castiçais, dos 7 isso, dos 7 aquilo. Então, é um livro que realmente a gente precisa se envolver por meio de um estudo. Por quê?
Porque se a gente não estudar, a gente não vai saber aquilo que está querendo ser dito ali naquele livro. Então você vai ver do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver formas diferentes de você ler a Bíblia, porque são assuntos diferentes e são escritas diferentes. Você está junto comigo? Amém? Então você vai ver lá no início, existem livros históricos. Então você tem uma forma de ler livros históricos, que é diferente da forma de você ler livros poéticos. Você concorda comigo? Porque às vezes a gente lê uma poesia bíblica e a gente crê que aquilo é o chamado de Deus para a nossa vida. Não, é apenas uma poesia. Claro que pode falar muito ao seu coração. Existem livros proféticos. E, por exemplo, Apocalipse se enquadra dentro de um livro que, embora não esteja no rol dos livros proféticos, lá que existem lá no Velho Testamento, ele é um livro super profético. Por que ele é um livro super profético? Porque se a gente entender o princípio da escritura desse livro, nós vamos ver que é uma revelação. Apocalipse significa isso, revelação. Em inglês, né, como a Ruama disse, Ruama está por aí? Ruama tá achando que eu falo inglês assim pelos cotovelos, né? Eu ainda estou no The Books on the Table, tá, gente? Brincadeira, mas o nome do Apocalipse em inglês é Revelation, né? É revelação. E foi uma revelação que João teve em uma ilha quando ele estava exilado. Existem algumas teorias que dizem que foi, em média, escrito no ano 50 e alguma coisa depois de Cristo, até 91 depois de Cristo, né? Sendo entre o Império de Nero e o Império de Domiciano. Então, só para você entender, o Império de Nero e o Império de Domiciano foram os impérios mais avassaladores contra a igreja. Você já viu alguém falando, algum pastor falando que teve uma época onde cristãos eram colocados em postes e colocados fogo vivo neles, para que eles iluminassem a igreja, iluminassem a rua? Alguém já ouviu falar isso? Então é exatamente nesse período. E nesse período, João, ele é o último sobrevivente dos discípulos. Ele foi o último dos moicanos, né? Ele foi o último ali que restou. E aí ele, como foi o último que restou, e ele ainda tinha aquela força, aquele vigor para poder falar sobre o amor de Cristo, para poder falar sobre a palavra de Cristo, né? Os imperadores começaram a falar: a gente tem que acabar com esse cara. E como a gente vai acabar com esse cara? No meio de um julgamento que fizeram para ele. Isso não é parte da Bíblia, mas é parte da história judaico-cristã. Dizem que ele foi julgado a ser jogado dentro de um caldeirão com óleo fervente. E aí a história diz que Deus poupou a vida dele. Diz que em um outro julgamento ele foi julgado e foi condenado a poder beber veneno. Mais uma vez, Deus poupa a vida dele. Então eu tenho uma mensagem para a sua vida. Por mais que você esteja passando por tempos difíceis, e por mais que o mundo possa te julgar em querer te matar, Deus vai poupar a sua vida se você estiver cumprindo o seu propósito. Você pode dizer um amém aí? Amém. Então esse entendimento é um livro extremamente profético, e é um livro que vai falar muito sobre escatologia. Pastor, que palavra difícil é essa? Escatologia é o significado de estudo do final dos tempos. E esse é o motivo pelo qual muitos cristãos não querem falar sobre o fim. O cristão está com uma ideia, de igreja um pouco conturbada, um pouco diferente. Eu queria te dar uma ideia um pouco mais contundente do que é ser igreja. Você está pronto aí? Você está pronto para ser igreja de verdade? Você está pronto para ser a igreja do Senhor que muda o mundo? Então você tem que estar pronto para produzir muita coisa e não somente para falar muita coisa. Nós vivemos em alguns momentos onde a igreja se tornou uma FIFA World Cup, a Copa do Mundo da FIFA. Tem um monte de gente que comenta, mas tem pouca gente que faz. Eu queria te dizer, Ilan, você que está na sua casa, Deus não te chamou para ser um comentarista de futebol. Eu posso ouvir um amém? Amém. Deus te chamou para fazer história e não para contar história. Aplauda o nome do Senhor Jesus.
Então, quando a gente começa a entender que esse livro é um livro extremamente profético, a gente começa a entender o que é profético para o tempo de hoje. Sabe por quê? Dentro do momento espiritual e dentro do momento cristão aonde nós estamos passando, conecta comigo aqui. Dentro da igreja de hoje, existem igrejas que falam que não existe mais um profeta, que o profeta foi extinto em João Batista, que preparou o caminho do Senhor. Mas se a gente for lá para Efésios 4:11, a palavra de Deus diz que Deus deu à igreja presentes, e esses presentes foram o ministério quinto, porque Deus deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, pastores e mestres. E Ele deu para que o corpo fosse edificado até que todos chegassem à estatura, à plena estatura de varão perfeito. Você acha que está todo mundo perfeito aqui dentro da igreja? Inclusive você? Eu não. Então, se Deus deu esses presentes até que chegue a esse momento, eu creio que esse presente, o ofício profético, é um ofício que ainda assim fala hoje. Então eu queria te dizer, você que é profeta aqui dentro da nossa igreja, você que sente isso, você que sente isso dentro do teu interior, o profeta não pode andar sozinho. Você sabe qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja é que tem um monte de gente que não entende que foi feito diferente para poder complementar os outros. E começam a querer andar sozinhos. E é por isso que a gente tem um monte de igreja profética, um monte de igreja apostólica, um monte de igreja de mestre, onde nenhum fala junto com o outro e todo mundo está precisando de um outro elemento que eles não são. Por quê? Porque todo mundo se reuniu com os iguais. Eu queria te dizer, sabe qual é o motivo pelo qual eu disse que você está no melhor lugar que você poderia estar? É porque você está no lugar que tem um monte de gente diferente de você. E nesse ambiente, onde muita gente é diferente de você, é um ambiente onde você acessa dons aonde você não tem. Onde você acessa pensamentos que você jamais teria. Onde você acessa a coisas espirituais que Deus fez fluir pela sua vida, que não flui na vida de quem está do teu lado. E que Deus fez fluir da vida de quem está do teu lado, que não vai fazer fluir na sua vida. É por isso que nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Você precisa disso aqui. Nós ministramos, nós fazemos, nós nos movemos profeticamente, mas para poder te dizer, você precisa desse ambiente para que você possa crescer. Você posso ouvir um amém? 1 Coríntios 14, 1-3. Paulo, ele está dizendo sobre alguns dons espirituais. E aí ele fala sobre buscarmos com zelo aos dons espirituais. E olha o que ele diz lá no verso 1 até o verso 3. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Pega isso aqui, crente. Paulo, o cara está falando para a gente o seguinte: ei, igreja, entenda, busca tudo, seja dedicado em querer mover em tudo que Deus tem para a sua vida, mas presta atenção nisso aqui, presta atenção no profético, tem um motivo para você prestar atenção nisso aqui. Ele continua dizendo o seguinte: pois quem fala em línguas fala não aos homens, mas a Deus, de fato ninguém o entende, em espírito fala mistério, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Em outra versão fala, para consolação de todos. Então, quando nós olhamos para um livro que é chamado de Revelação, que tem um conteúdo extremamente profético, esse livro veio para trazer para a sua vida edificação, encorajamento e consolo. Então, toda vez que você olhar agora para Apocalipse, não olhe mais como um livro cheio de coisas que você não entende, mas olhe pelo menos com esse entendimento. Nesse livro, embora eu não entenda, Deus tem ali nos mistérios dele algo preparado para mim, relacionado a encorajamento, relacionado a edificação e relacionado a consolo. Quantos aqui, no tempo de hoje, estão passando alguma dificuldade, ou algum problema, ou precisando de um desses três passos: edificação, consolo e encorajamento? Quantos aqui? Eu estou precisando.
A nossa vida é uma vida que o tempo todo a gente precisa de encorajamento. A gente precisa de algo que nos edifique, a gente precisa de algo que nos console, para a gente entender que aquela dificuldade que a gente está passando não é para nos matar, mas é para fazer da gente mais forte. Então eu queria fazer um apelo para você, igreja Ilã, igreja Luz das Nações, você que está na sua casa, igreja de Cristo, talvez você que está me ouvindo, mas não é da nossa igreja. Pare de ler Apocalipse achando que a igreja nos últimos tempos vai ficar pobre, segue nu. Não, Deus está fazendo a gente entender que tem aqui dentro desses versos consolo, edificação e encorajamento para que a gente estufe o peito e saia daqui com uma postura diferente do que qual a gente entrou. É isso que Deus tem para a sua vida. E é isso que nós vamos entender aqui por meio desses versos. Primeiro capítulo, nós vamos estudar somente os 3 capítulos hoje. Capítulo número 1, capítulo número 2 e capítulo número 3. Primeiro capítulo, João, ele se atém a fazer uma breve introdução. Ele faz uma introdução dizendo como que ele chegou à escritura desse livro. E aí, passada a introdução, ele fala sobre a jornada dele na ilha de Patmos, porque ele foi exilado. Provavelmente você nunca viu alguém exilado, mas quando a gente teve o regime militar aqui no Brasil, centenas de pessoas foram exiladas, foram levadas para outros locais, para outros países, para poder morar lá, porque poderiam exercer influência ruim ao nosso país. Então, o que aconteceu? Os imperadores olharam para esse cara e falaram assim: a gente não consegue matar, a gente já tentou. A gente não consegue exterminar, acabar com a vida dele, a gente já tentou. Então vamos pegar esse cara e vamos jogar num lugar que ninguém vai ter acesso a ele. E aí ele joga João nesse lugar. E João nesse lugar tem uma das maiores revelações da vida dele em acesso a algo espiritual. E no primeiro capítulo ele já fez aquela introdução. No capítulo número 2 e 3 ele se atém a poder falar sobre 7 cartas, que são as 7 cartas das igrejas da Ásia, as igrejas que existiam ali na Ásia. Mas vocês vão ver que as igrejas da Ásia não se limitavam a essas 7 igrejas. Como João escreveu no primeiro século, talvez entre 54 e 91 depois de Cristo, esse período o cristianismo já tinha se espalhado um pouco pela Ásia, pela Europa. Então estima-se que, estima-se não, é histórico, a história diz que em média, nesse tempo, existiam mais ou menos 100 igrejas. Mas ele, na verdade, ele não escolhe. Eu falo, ele escolhe, mas na verdade ele não escolhe. Ele escreve específico para 7 igrejas, porque Deus queria falar especificamente com aquelas 7 igrejas. E só mais um adendo aqui. Até o capítulo de número 3, é até onde tem a menção da palavra igreja em Apocalipse, porque depois do capítulo 3, Deus não fala mais com as igrejas, porque começa a entrar no arrebatamento, começa a entrar no final dos tempos, começa a entrar de fato no Apocalipse. Então, até o capítulo 3, nós estamos falando ainda com uma mensagem profética para a igreja do Senhor. Quantos são a igreja do Senhor aqui? Então entenda, essa mensagem é para você. E essa mensagem é para você, para que você possa sair daqui diferente. Essa mensagem é para você, para que gere algo dentro de você. Essa mensagem é para você, para que você não se contente em ser uma igreja que vem aqui somente às quartas e aos domingos, bater o seu cartão e continue vivendo a sua vida da mesma forma que você vive. Não. Deus tem algo maior para a sua vida. Você pode agarrar isso em fé? Deus tem algo maior para a sua vida. Talvez alguns de vocês falem assim: pastor, você não sabe o problema que eu estou passando na minha casa, a necessidade que eu estou passando na minha história. Não tem problema, querido. Você serve a um Deus que é um Deus todo soberano. Você acha que há algo difícil para Ele? Então apenas coloque Ele em primeiro lugar. E quando eu falo coloque Ele em primeiro lugar, não é venha para cá servir somente, não. É ter relacionamento íntimo com Ele. É tirar tempo com Ele, é entender que a igreja, eu costumo falar muito isso, mas escute mais uma vez, é apenas uma cereja do bolo. Ei, isso aqui é só um parabéns para Jesus, cara. O que você tem feito na sua segunda-feira, na sua terça, na sua quarta, quando não tem nada propício a te fazer adorar? Esse é o momento
de você ser igreja. Esse é o momento de você ser servo de Cristo, amém? Então, antes de entrar nessas 7 cartas, eu queria te dizer que existe um mistério de Deus com o número 7. Existe um mistério porque pelo menos 50 vezes, ou pouco mais de 50 vezes em Apocalipse, tem a menção do número 7. 7 estrelas, 7 castiçais, 7 cartas às igrejas, 7 selos. Mas nós vamos ver que a Bíblia é repleta de simbologia de números. Nós vamos ver 12 discípulos, nós vamos ver 12 pães na mesa da proposição, nós vamos ver depois no templo 120 pães, lá em Atos tem 120 pessoas que provocam um avivamento, Atos 2. Então, a Bíblia, quando ela menciona números, ela não está querendo deixar um ponto sem nó. Então, entenda que há algo simbólico, que há algo profético por meio do número 7. Por exemplo, 7 aparece em mais de 50 vezes, como eu já disse. Deus cria tudo em 6 dias. No 7º, ele descansa. Na cultura judaico-cristã, eles estudam a vida como se a vida fosse cíclica. E esses ciclos durassem 7 e 7 anos. Ou seja, você vai fazer isso aqui, depois você vai chegar aqui de novo, e você vai chegar aqui de novo. Então pense bem no que você vai fazer, para que a sua vida seja cíclica assim, e não assim. Nós vamos ver, por exemplo, Enoque. Ele é o 7º da descendência de Adão, e Deus leva ele em arrebatamento. Nós vamos ver Moisés, ele é o 7º da descendência de Abraão, e ele é um libertador. Então entenda que há algum mistério no número 7. Se você analisar a sua vida hoje, você vai ver que provavelmente de 7 em 7 anos, existe uma tendência natural das coisas acontecerem novamente. Então, comece a aproveitar as oportunidades que Deus te dá, as portas que Deus te abre, porque há um mistério nesses anos cíclicos, amém? Vamos entrar aqui nessas 7 cartas. Antes da gente entrar, a gente vai passar muito rápido por elas, mas eu queria te dizer que elas têm... Deus, quando revela essas cartas para João, Deus ele tem 3 propósitos diferentes. O primeiro propósito de Deus é o propósito contemporâneo. Então nós vamos ver que essas cartas são 7 cartas para igrejas que existiam de fato. Ou seja, a carta à igreja de Esmirna é a carta para a igreja de Esmirna. Ela ia receber aquela carta e ela ser edificada, ou exortada, ou consolada por aquela carta. Então essas cartas são cartas contemporâneas. Essas igrejas receberam, essas igrejas foram consoladas, ou exortadas, ou edificadas, ou os 3, e elas cresceram para o seu propósito. Mas existe também um propósito geral, que é, de repente, dentro dessas 7 cartas, você vai ler algo que você vê que a sua vida está exatamente batendo com a situação daquela igreja. Você fala assim, uau, pastor, parece a minha vida. E talvez comece a revelar um pouquinho do mistério da vida ser cíclica. Você começa a olhar para isso e entender, caramba, parece até ano após ano que passa na minha vida. Esse ano eu estou animado, no outro ano eu estou desanimado, no outro ano eu esfrio, no outro ano Deus me consola. Você vai ver que a vida tem um movimento cíclico. Então tem também o propósito geral, mas o terceiro propósito, que é o que nós estamos falando tanto sobre o elemento profético que precisa ser ativado dentro da igreja, é um propósito cronológico. Você vai ver que essas 7 cartas, elas batem certinho com os tempos da igreja cristã mundial, como ela se portou e o que vai acontecer. E no final nós vamos nos ater lá na última carta à igreja de Laodiceia, amém? Você está junto comigo ainda? Está dando para entender mais ou menos, não? Feche seus olhos, reclina sua cabeça, vamos orar. Deus, nós estamos aqui para poder te engrandecer, ó Deus, mas para poder também mergulhar nos seus mistérios. Que o Senhor possa, no meio dessa noite profética, liberar
a nós destinos proféticos. Ó Deus, que pessoas possam sair daqui com vigor, sabendo que eles foram chamados para fazer. Ó Deus, que o Senhor possa também nos exortar, se existe a necessidade de exortação nas nossas vidas. Que o Senhor nos edifique, ó Deus, e se porventura algum coração precisa de consolo, ó Deus, que o Teu Santo Espírito já comece a pairar no meio de nós, derramando o Teu óleo ungido sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, de forma, ó Deus, com a qual nós saiamos daqui consolados, e não somente consolados, mas transbordando, prontos para poder consolar. Que o Senhor prepare nessa noite o nosso coração como um solo, ó Deus, perfeito, ó Deus, para receber a Tua semente e frutificar. E eu profetizo sobre o Teu povo, ó Deus, uma vida que frutifica a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Você que recebe, dê um amém bem alto, em nome de Jesus. Então, como eu te disse, tem 3 propósitos diferentes à leitura disso. O primeiro propósito vai ser, entenda que há um objetivo contemporâneo. Deus falou com aquela igreja naquele tempo. Há um objetivo geral, que é Deus vai falar com muitos de nós no meio das entrelinhas dessa mensagem. Mas há um objetivo, um propósito cronológico, que é fazer você entender que a igreja teve tempos e tempos, e que talvez não haja mais tanto tempo como havia antes, para que você possa se reconciliar, para que você possa levar a sério, para que você possa viver tudo que Deus tem para a sua vida. Primeira carta, baseada em Apocalipse 2, verso número 1 em diante, se eu não me engano até o verso 6, é a carta à igreja do primeiro século, a igreja de Éfeso. Pastor, qual era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era a igreja fundada pelos apóstolos. Os apóstolos acabaram de sair de um avivamento, Atos 2, e eles começam a ter movimentos espirituais, aonde Deus impulsiona eles, equibalo, joga eles para fora, ao ponto de que eles vão estabelecer igrejas pelo mundo. E nós vemos que o movimento de pessoas comuns, porque lá em Atos 2 não tinha, pessoas de governo, imperadores, não, eram pessoas comuns, era o padeiro, era o trabalhador, era o faxineiro, era o escravo. Mas por meio do movimento de pessoas comuns, aonde o Espírito Santo entrou e impulsionou eles para fora, o cristianismo foi avassalador. E a igreja do primeiro século, Deus olha para eles por meio de João. E lá, no verso 2 até o verso 5, a igreja é encorajada, a igreja é exortada, e Deus dá uma palavra de edificação. A palavra de encorajamento é, Deus fala o seguinte: eu conheço a sua perseverança, igreja de Éfeso. Eu conheço o seu trabalho árduo, a sua resiliência, que é mesmo no momento não propício, você está dando o seu melhor. E talvez dentro da igreja você está fazendo parte de um ministério e talvez não seja o momento mais propício, mas você está dando o seu melhor, e Deus está aqui falando por meio da palavra dele, de um livro de profecia, um livro profético, falando: eu estou vendo que você está dando o seu melhor, eu te reconheço, eu estou te enxergando. Mas ele vem com uma exortação a essa igreja. Ele fala: embora você seja perseverante, você abandonou o primeiro amor. Então, assim como Deus encorajou, ele falou: tem alguma coisa aqui que precisa ser ajustada. E sabe, muitos de nós entramos na igreja e damos o nosso gás, ainda que não seja um momento propício, mas em algum momento a gente perde a essência que faz a gente fazer por fazer. Eu vou te dizer, sabe por que muitos de vocês, muitos de nós, desanimamos ministerialmente? Não é porque a igreja ficou chata, não é porque a igreja não está mais abençoada do jeito que era, não é porque a igreja não está mais avivada, muito pelo contrário, é porque você parou de enxergar da forma que você enxergava antes. Porque quando você entrou, tudo era lindo. Mas hoje, depois de 2, 3, 4 ou 5 anos, isso aqui já é normal. Já é comum.
Ah, já é comum. Antes o som era muito bom, mas agora é o som. Antes a iluminação era tão legal, mas agora é a iluminação que a gente vê toda semana. Antes o ambiente era o mesmo, antes as caras eram diferentes, mas agora todo dia eu vejo aquele cara, todo dia eu vejo aquela mulher. Mas a exortação de Deus para a nossa vida é: lembre-se da onde você caiu. Lembre-se aonde o seu amor foi minado e retorne ao primeiro amor. Você está desanimado? Lembra de onde começou o teu amor ser minado. Lembra de onde o seu desânimo começou a bater. E volte às primeiras obras. Amém? Você concorda comigo ou não? Você que está desanimado, queria te dizer, Deus tem muito mais para você, mas você precisa perseverar. Volta lá. Volta lá. O que eu fazia antes? Aonde eu era mais caloroso? O que eu posso continuar fazendo? O que eu posso cortar? Quais as mais conversações eu posso cortar? Sabe por quê? Porque pessoa desanimada contamina. Pessoa desanimada para do lado de quem está animado, e quem está animado é minado, porque é tanto desânimo, é tanta angústia, que até quem está animado começa a ficar murcho. Está desanimado? Lembre-se da onde você errou. Lembre-se da onde você permitiu isso entrar no seu coração. E mude. Mudar uma decisão. Vamos para a segunda carta. A segunda carta é a igreja de Esmirna. A segunda carta é a igreja do segundo século. A igreja a partir de 100 anos depois de Cristo até 313 anos depois de Cristo. Essa igreja é uma igreja marcada por extrema perseguição. Como eu te disse, você vê lá Nero, Domiciano, alguns outros imperadores que vêm atrás, eles vêm tentando arrochar a igreja. E esse é o período onde o Coliseu foi construído e cristãos eram jogados lá para poder serem comidos por leões ou lutar contra bestas feras, e isso era usado para entretenimento do povo. Olha que coisa louca. Era como se fosse o cinema, as pessoas iam para o Coliseu para poder jogar um cristão e ver como é que o cristão ia se portar. E historicamente nós temos aí também muitos relatos de milagres por parte de Deus. Mas vamos focar aqui nessa igreja. Esmirna, o significado do nome Esmirna é mirra. E mirra era uma especiaria, que era uma especiaria amarga. A igreja de Esmirna tinha o nome de uma igreja amarga. E não amarga porque ela era alguém ranzinza, não. Amarga porque ela ia passar por um tempo extremamente amargo na história da igreja. E nós vimos isso, né, por meio do martírio, por meio do Coliseu, por meio da perseguição da igreja. Em 313, aí Constantino, que é um dos grandes imperadores contra a igreja, ele se converte. E quando ele se converte, ele faz uma aliança com os cristãos. Ele fala assim, ó, se eu vencer, se eu realmente tomar esse império, vocês vão estar comigo? Se vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês. E aí, a palavra de Deus para essa igreja é o seguinte, o encorajamento, lá em Apocalipse 2:9, diz o seguinte, eles têm a capacidade de se mover mesmo na escassez e na pobreza. E isso bate exatamente com a igreja perseguida. No momento tão difícil, momento escasso, momento onde a igreja não poderia se mostrar, eles eram leões e falavam, se precisar morrer eu morro. Se precisar sofrer eu sofro, porque o que importa na minha vida é eu levar o nome de Deus à frente. Eu falo muito uma frase de Martin Luther King, que ele diz o seguinte, o homem só está pronto para viver quando ele descobre o motivo pelo qual morrer. Vou te dizer mais um problema que faz você olhar para a igreja e se desanimar. É falta de visão. É quando você não tem mais um motivo. Você serve por quê? Porque eu estou escalado e eu tenho que vir para lidar com essas crianças que não me deixam em paz. Eu tenho que vir porque não tem gente para tocar no louvor. Não. Você vem, sabe por quê? Porque um dia você entrou aqui quebrado e você foi restaurado. E o mesmo motivo
que você vem fazer para que pessoas que entrem aqui como você entrou possam continuar no seu processo de restauração. Logo, você não mais abre a porta, você muda a vida de uma pessoa. Você não toca mais um violão, você transforma a vida de uma pessoa. Você não faz mais um GT, você abre uma oportunidade para que uma pessoa possa se sentir em casa e ter uma vida transformada. Quando você entende por esse lado, não é muito mais legal? Porque não é só mais fazer. Existe um motivo por trás de fazer. Cada um que serve aqui nesse lugar, pode ter certeza, ainda que você não veja, você plantou sementes em coração de pessoas que vão fazer com que essas pessoas tenham uma vida tremendamente transformadas, ainda que você não veja. Ainda que não venham para essa igreja. Ainda que você não tenha mais tempo para poder investir nelas. Então essa segunda carta diz, eu estou vendo a capacidade de vocês de se mover, quando todo mundo está contra vocês. Mas tem uma exortação. A exortação é, se prepare, que vocês vão sofrer ainda mais. Talvez você vai sofrer um pouquinho mais. Mas o final, a edificação diz o seguinte, fiquem firmes, que eu lhes darei a coroa da vida. Meu irmão, não tem nada que você faça aqui que você não vai ser recompensado por Deus. Vamos para a terceira carta. Carta à igreja de Pérgamo. Como nós falamos lá um pouco sobre a história, 313 Constantino se converte, 314 ele está aliançado com a igreja, mas ele está aliançado com a igreja ao ponto dele incluir o paganismo dentro da igreja. Ele está aliançado ao ponto de poder incluir algumas coisas ruins dentro da igreja. Esse momento histórico é um momento onde, por exemplo, o significado de Pérgamo significa casamento. Pérgamo significa casamento. Então, o contexto que nós vemos aqui é o contexto da igreja ter se aliançado com quem não deveria se aliançar. Ao ponto de que, nesse momento histórico, por exemplo, você vai até entender agora por que existem esculturas dentro de igreja, principalmente igreja católica, né? Esculturas de santos. Por quê? Porque nessa época, Constantino, que tinha se convertido, começou a trazer a cultura para dentro da igreja, ao invés de levar a igreja para dentro da cultura. Como ele era imperador, não tinha o que fazer. Ele mandava, e a igreja estava sem força. E aí Deus vem com a palavra em Apocalipse 2,13 dizendo, você vive no trono de Satanás, mas você, que realmente a igreja tem permanecido fiel. Embora o império tente te corromper, você tem permanecido fiel. E tem, a exortação é dizer o seguinte, tem aí pessoas que se apegam a ensinos enganosos. Deus falou, você está aliançado comigo, mas cuidado, tem pessoas aí que estão se aliançando a ensinos errados. E a exortação, a edificação é arrependam-se, e eu, ou se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês. Então, talvez você está se aliançando mais com a palavra do YouTube do que a palavra da tua igreja. A palavra de Deus para a sua vida essa noite é o seguinte, arrependam-se, ou Deus virá contra você. Tem uma palavra muito linda que a gente diz com todas as letras, se Deus é por nós, quem será contra? Mas a gente nunca pensou que se a gente é contra Deus, e aí Deus é contra nós, quem será por nós? Não se aliance com pessoas erradas. A quarta carta, igreja de Tiatira, o tempo de 590 a 1517, é a igreja católica, uma igreja avassaladora, uma igreja que ela não tem oposição. Ela praticamente era a religião que dominava no mundo. E aí ela começa a fazer liturgias surgirem dentro delas que são liturgias ruins. Por exemplo, alguém já estudou aí sobre indulgência? Alguém já ouviu falar sobre indulgência? Indulgência eram padres que queriam fazer a igreja ser uma igreja mais rica, cobrarem por um pedacinho do céu.
Então eles faziam assim, você paga tanto, e aí você tem uma vaga no céu garantida por você. A gente te dá aqui assinatura, RGI, está tudo documentado. Então foi uma igreja onde Deus diz o seguinte, lá em Apocalipse 2,19. É uma igreja de amor, fé, serviço e perseverança, mas foi entranhado no meio de vocês um espírito de Jezabel. E a edificação é: apeguem-se com firmeza na verdade. Então, ainda que tenha entrado algo ruim, Deus está sempre falando o seguinte: tem uma chance para você. Eu estou te dando uma chance. Lá, a quinta igreja é a igreja de Sardes, que significa remanescente, a igreja de 1517 até 1700. A igreja de Sardes, ela é marcada como a igreja na cronologia, no que a gente está falando sobre algo profético, ela é marcada como a igreja da reforma protestante. A igreja que fez algo diferente, que tinham pessoas que não concordavam com aquilo que os padres faziam, que bateram de frente com aquilo que os padres faziam, e eles levantaram, por exemplo, as 5 solas: sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Escritura, sola Deo Glória. E aí Deus diz o seguinte: você é uma igreja que tem fama de estar vivo, mas alguns dentro de vocês estão mortos. Mas fortaleça no que resta. O que é o que resta? É o remanescente. É quem fez a reforma. Sexta igreja, a igreja de Filadélfia, de 1700 a 1900, uma igreja reconhecida pelos avivalistas. Entenda, isso aqui foi algo profético que João recebeu lá em 90, talvez, depois de Cristo. E ele está falando sobre uma igreja que é uma igreja de 1900, que é a igreja dos reformadores. Jonathan Edwards, John Knox. Você vê grandes avivalistas surgindo dessa igreja, e sobre essa igreja Deus não tem nada a falar. A única coisa que Deus fala é: retenham o que vocês têm. E nós vamos chegar aqui na última igreja, nós já estamos terminando aqui, a 7ª igreja, a igreja de hoje. Profeticamente, nós estamos no momento profético da 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E nós vamos ler muito rápido Apocalipse 3, 14 a 22, que vai dizer o seguinte: preste atenção nisso aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que não é nem frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu, o Senhor, estou pronto a te vomitar da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhe este aconselhamento: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistam para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso seja diligente. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei como meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou praticamente terminando aqui. Mas você entende que João tem uma visão de 7 igrejas, que é uma visão para aquele tempo. É uma visão geral para o tempo de nós, mas ele define também uma fase de cada igreja. E por que eu queria chegar nessa última fase? Porque nós somos uma igreja marcada pela mornidão. Nós somos uma igreja que biblicamente, profeticamente, nós vivemos em um ambiente onde não é um ambiente quente, não é um ambiente frio. E Deus está ao ponto, dizendo isso: eu estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca.
Mas o mesmo Deus que diz para a igreja do nosso século: ei, vocês estão mornos e por isso eu quero vomitar vocês, ele diz o seguinte: eu tenho uma esperança. Sabe por quê? Porque eis que eu estou à porta constantemente batendo, e se você aceitar, eu quero entrar para sentar na mesa contigo, igreja. O mesmo Deus que está falando: eu preciso te exortar, porque eu te amo, eu preciso te sacudir, igreja cristã brasileira, igreja mundial. Ei, estamos chegando no final de tudo, mas o final de tudo não é para você andar com aquela expectativa de que eu sou pobre, cego e nu, não. O final de tudo é você se reconciliar, assentar com Ele na mesa e experimentar do banquete espiritual que Ele tem para você. E é isso que Deus já preparou para nós nesses dias. Eu queria chamar já o louvor aqui. Deus já preparou um banquete para você. E isso depõe com a nossa ministração das séries do final de semana, que é Tem Lugar na Mesa. E talvez você entrou aqui nesse lugar sem esperança, morno, cansado de poder servir, cansado de poder viver algo ministerial, mas uma palavra atinge o seu coração que é: ei, eu estou batendo a porta, ei, ouça minha voz, ei, entenda que sou eu, porque eu tenho um banquete preparado para você. Eu não sei se você pegou isso não, querido. Fica de pé junto comigo. A palavra de Deus para nós essa noite é exortação. Você está numa igreja que talvez possa estar morna. Você está sendo uma igreja que talvez possa ser uma igreja que caiu no ativismo. Mas ei, eu tenho uma nova oportunidade. E eu estou te repreendendo por quê? Porque eu sou apaixonado por você. Mas ouça essa noite a minha voz. E ouça o meu espírito te dizendo: vem, vem, vem. Feche os seus olhos, levante as suas mãos bem lá no alto. E ouça o Espírito Santo falando para você: eu quero de novo com todo o teu vigor. Eu quero de novo você no teu primeiro amor. E entenda que fases se passaram pela igreja cristã, mas vocês estão numa fase aonde eu estou clamando com o coração de vocês, dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou aí, pronto para poder sentar na mesa junto com você. E se você sente a presença de Deus nesse lugar, comece a glorificar, comece a dizer algo em gratidão a Ele, comece a dizer palavras de adoração a Ele. E você que está aqui e diz assim: eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus como meu suficiente Salvador e Libertador. Todo olho aqui está fechado, toda a cabeça está baixada. Levante a sua mão bem lá no alto, que eu quero orar pela sua vida. Levanta a tua mão bem lá no alto. Você que quer se reconciliar com Ele, amém. Uma mão levantada, amém. Amém. Algumas mãos levantadas, amém. Aleluia. Pode abaixar suas mãos. Mas você que diz assim: pastor, eu estou vivendo no momento morno. Talvez eu não ofereça mais perigo para o inferno, e é por isso que o diabo não tem mais mexido comigo. Se você diz assim: eu quero voltar ao meu primeiro amor, eu quero viver coisas ainda maiores com Ele, esse é o seu momento. Se essa pessoa é você, eu creio que a maioria de nós queremos viver algo mais profundo com Ele. Eu queria te chamar aqui para frente. Vem correndo aqui para frente. Vem logo, vem correndo aqui para frente. Você que quer mais, só você que quer mais. Se você não quer mais, você vai ficar aí no teu lugar. Mas se você fala: eu quero ir mais fundo, vem aqui para frente. Enquanto nós adoramos, enquanto nós oramos, enquanto o movimento espiritual acontece aqui nesse lugar, se expresse para com Ele. Deixe a sua boca falar algo a Ele. Deixe o seu coração declarar algo a Ele. Você que está aí na sua casa, se você aceita Jesus, ou se você aceita ir mais fundo, escreve aí que nós queremos conectar contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós possamos ter o discernimento que a sua voz está falando ao nosso coração. Deus, e nós queremos ir mais fundo em relacionamento contigo. Nós não contentamos mais em ser uma igreja morna. Nós não nos contentamos mais
em ser uma igreja que vive a mesma coisa toda quarta e todo domingo. Ó Deus, mas nós ouvimos a Tua voz nesse momento. Nós abrimos a porta do nosso coração. Estamos aqui entre, sei conosco, sei conosco, sei conosco. Nós queremos nos assentar à mesa contigo. Ó Deus, expulsa, ó Deus, todo espírito maligno de desânimo. Ó Deus, todo espírito de ativismo possa cair fora. Ó Deus, todo espírito de mornidão, ó Deus, possa cair por terra. Ó Deus, dando espaço ao primeiro amor. Nós queremos voltar, nós queremos voltar, nós queremos voltar à essência, ao primeiro amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em respeito a algumas pessoas que se reconciliaram essa noite e aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador, eu convido a igreja a declarar essa oração em voz alta. Diga comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Entre em minha vida, renova a minha vida, transforma a minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador. Mude o rumo da minha história, em nome de Jesus. Somente você que recebe essa palavra com ousadia e alegria, aplauda o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Quero dizer algo muito rápido para vocês que estão aqui na frente, e para algumas pessoas também que não tiveram, a força ou o desejo de vir aqui. Nós estamos nos últimos tempos, e nós podemos ver isso pelas profecias que se cumprem. Eu não digo isso para poder te desesperar, porque embora a perseguição venha, embora os problemas venham, nós fazemos parte de um corpo espiritual. Deus já fez cair pão do céu uma vez. Você acha que Ele vai te deixar com fome? Mas o que eu tenho para você profético para a sua vida é: não viva mais uma vida sem sentido. Lembre-se o motivo pelo qual você entrou aqui. Lembre-se o motivo pelo qual você aceitou Jesus. E comece a servir, não mais com mornidão, mas com o calor que Deus já soprou na sua vida. Amém? Você pode receber essa palavra? Pode voltar para o seu lugar. Aplauda mais forte o nome do Senhor Jesus, querido. Por favor, esse livro é um livro que eu amo, e é um livro que tem muito ensinamento para a nossa vida. Então semana que vem, esteja aqui conosco, convide seus amigos. Quantos foram abençoados aqui? Eu tenho certeza que você tem um vizinho que está precisando ouvir o que você ouviu aqui. Eu tenho certeza. Amanhã nós temos a oportunidade. Então se não trouxe hoje, traz amanhã. Traz amanhã. Amém? Domingo nós temos um dia inteiro de celebrações. Venha estar conosco também, traga a sua família. Eu creio que você vai sair daqui abençoado. Amém? Feche seus olhos, estenda a sua mão como quem vai receber algo. Deus, nós profetizamos a tua igreja, Deus, dias incríveis. Nós profetizamos, ó Deus, o teu melhor sobre o teu povo. Ó Deus, mais um povo que entende que não pode permanecer no ativismo. Um povo que entende que em todo momento em que a gente desvia de rota, nós precisamos recalcular a rota e seguir para o rumo que é estar mais perto de ti, que é estar com o nosso relacionamento caloroso contigo. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, formar uma igreja e se levantar como uma igreja de calor, uma igreja de fogo, uma igreja de avivar, uma igreja que se assenta dia após dia para poder fazer refeições e banquetes contigo. Em nome de Jesus, é isso que todos nós viveremos, cada homem, cada mulher, cada vida, cada família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você que recebe isso, faz um barulho a Ele aí, glorifica o nome dEle aí e vai em paz, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que alegria
recebê-los aqui no nosso culto online da Igreja Luz às Nações Elan Church. E eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. É com uma imensa satisfação que eu recebo vocês aqui e dou não apenas boas-vindas, mas sejam abençoados em nome de Jesus. Nosso desejo é que a sua vida seja transformada e restaurada e que você nunca mais seja o mesmo através de uma decisão por Jesus e com Jesus. Por isso, você participe do nosso culto escrevendo nos comentários para que a gente possa te identificar. Você pode escrever não apenas a sua decisão ou o seu pedido de oração, mas você também pode colocar ali, se você é novo aqui, escreve novo aqui, para que a gente possa falar com você, para que nós possamos orar juntos e possamos te acompanhar e te apacentar nessa caminhada espiritual. Você pode conhecer ainda mais a nossa igreja através da nossa central de informação Elan. É o 21 99296 1000. Está escrito aqui embaixo, mas eu estou falando para você salvar aí no seu celular e entrar em contato conosco. Você vai conhecer tudo sobre a nossa igreja, poder tirar todas as suas dúvidas, conhecer os campos presenciais, os horários de culto, os eventos, os diversos cursos que nós promovemos e tudo mais. Inclusive os nossos GTs. Isso, GT é o grupo de temporada, também conhecido como célula, grupo caseiro, enfim, é um grupo de comunhão acolhedor e amoroso, onde você vai conhecer novas pessoas e fazer novos amigos. E ali você vai estudar a Bíblia, orar com outras pessoas, ouvir testemunhos, compartilhar as histórias. Enfim, é um momento de crescimento espiritual, não apenas nos cultos, mas através dos grupos pequenos do grupo de temporada, o GT. E você também pode conhecer através do nosso site, elanchurch.online. Eu quero que você compartilhe geral, que você possa dar um like nesse vídeo e fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas e restauradas e curadas, assim como nós aqui estamos experimentando esse poder de Deus. Por isso, faça parte desse tempo de crescimento e expansão junto com a gente. Vem ser Elan conosco, amando Deus, amando você, Elan.